Acho que agora vai. Agora vai. Vamos ver. Aguardando o Marcel. Conseguiu entrar? Salve, E aí? Fernando. Tudo bem? Conseguiu? Tá funcionando? Tá me ouvindo direito? Alô, som, dois, três, Tal, testando. a sua conexão aí tá ruim, cara. A minha conexão tá ruim aqui? Vou ver se eu consigo. Não, eu tô. Na verdade, eu tô vendo sua conexão parando um pouco. Cara, a sua Normalizou? conexão tá bem ruimzinha, viu? Não, na verdade. E aí, melhorou? Que eu tô te vendo parando a conexão. Conseguiu? Bom, gente, vamos falando aqui. Enquanto o Marcel tenta a conexão, eu acho que é a sua mesmo, Marcel. A sua que tá ruim, viu? Ah, o pessoal tá comentando mesmo que é a sua tá parando. Bom, boa noite. Enquanto o Marcel se alinha lá com a conexão dele, começando. Vou conectar você de novo, tá? Peraí. Vamos ver se vai aqui. Vamos tentar de novo. Tá carregando. Vamos lá. Pimba. Vai. Agora Agora sim. vai. É que eu tava Beleza, desconectado da cara. rede aqui. Muito bem. Boa noite aí, E pessoal. aí, melhorou agora? Deus. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem. Bom, deixa eu apresentar você para as pessoas que me seguem e você me apresenta para as pessoas que te seguem. Quem está aqui na parte de cima Boa. é o Fernando É, Ribeiro. Ele é do Instituto Desenvolver-se, né? Foi o Fernando que fez a introdução aí, que me convidou para começar a ser educador financeiro. Aliás, tem uma grande notícia para todo mundo. Eu, a partir deste mês, fui convidado para ser professor de uma ONG que chama Bem Gasto, na qual o Fernando já participa. Estou muito contente, estou muito feliz que faz parte do meu propósito de vida, né? E estou muito feliz, estou muito contente de poder fazer parte dessa ONG, espalhar a educação financeira, principalmente porque essa ONG tem foco na, na educação financeira para a população mais carente. Eu e o Fernando, a gente já treinamos Aikido junto, certo? A prática de arte marcial. Quem não souber o que é Aikido, procura no Google. É meio dia a dia, né? difícil explicar. E é isso. E aí, o Fernando aí faz a introdução. O Fernando já trabalha algum tempo, né, Fernando? Na verdade, assim, meu histórico eu sempre tive voltado para no meio de pessoas, né? Sempre tive voltado na área de departamento pessoal, RH, então não tinha como fugir. Acompanhei muito, aprendi muito no decorrer desses anos aí, acho que 15 anos de profissão de RH, dá para entender um pouquinho de como é que as pessoas trabalham ou funcionam, né, basicamente. E aí, nesse interim, eu passei por várias situações, eu acho que é natural de todo mundo, porque eu penso que é o seguinte, como a gente está falando de finanças, né, eu acredito que dois fatores levam as pessoas a se moverem. Um é a busca do prazer e outra a fuga da dor. Então, num período da minha vida, eu tive mesmo que correr da dor financeiramente, né? Eu ganhava razoavelmente bem, mas também gastava muito mal. Então, no decorrer desse inteirinho, eu tive que buscar realmente recorrer a um profissional que pudesse me ajudar, né,
Já tentou sozinho? Tentei, todo mundo tenta sozinho, né? Mas é o que eu costumo dizer, né, Marcelo? A gente não é que a gente não sabe fazer conta, é que a gente não sabe lidar com as contas, né? Então, por essa situação aí, eu acabei recorrendo mesmo a um profissional que pudesse me ajudar, me direcionar, e aquilo teve tanto impacto na minha vida que com isso eu resolvi também causar esse impacto nas outras pessoas, né? Nos nossos alunos mesmo, nos meus clientes também, nos nossos clientes, causar esse impacto, essa esperança, porque uma questão de finança, a questão de dinheiro, parece que não, mas é uma coisa muito séria. E aí tá o Marcel, né, cara? Eu conheço ele já há muito tempo mesmo, a gente fazia Aikido, ficava caindo no tatame na dor que só. E no decorrer desse inteirinho a gente se afastou um pouco depois que a gente parou de fazer Aikido, nos encontramos de novo. E aí eu realmente senti que tinha um convite para fazer para ele, fiz e surpreendentemente ele aceitou e fico muito feliz por isso. E agora nós estamos aí com grandes projetos para galgar, né? E vamos para cima, Marcelo. Bora. Bom, eu contando um pouquinho, aproveitando o que você está fazendo, sejam bem-vindos aí o pessoal que está chegando agora, viu o Daniel, a Insta da Chay, não sei se está certo, o Cadu aí, tem entrando o pessoal aí, sejam bem-vindos, podem colocar perguntas aí com o decorrer de tudo, a gente vai responder. Bom, por que a gente está aqui? Antes eu vou me apresentar. Eu trabalho com pesquisa de mercado, sou consultor de pesquisa de mercado há 20 anos, já fiz várias coisas, entre elas motorista de aplicativo com muito orgulho. Foi na época exatamente que eu senti essa dor, que vamos dizer assim, eu não gosto de falar, mas é que a água bateu na bunda, né? E aí tive que me virar, né? E não vi oportunidade melhor que essa, para poder ganhar dinheiro, né? E foi nessa, como você mesmo falou, foi nessa dor que eu fui procurar ajuda, 2 anos aí fazendo um processo de coach, eu trabalhando como coach, e aí eu descobri que uma das coisas que mais eu tinha problema é exatamente na parte de organização, que eu não sou ruim, mas na questão da organização financeira eu tinha um problema muito grande, que é realmente essa, que nem você falou, descobrir o que está te fazendo gastar mais, né? O que te leva a ter este descontrole. E aí eu fui fazer um treinamento muito bom, e aí foi que eu recebi esse convite, né? Então, assim, em iniciativa da Semana NF, a gente gravou vários vídeos que falam sobre alguns temas, vieram algumas perguntas, e aí a gente começou a pensar planos futuros, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do que é inteligência financeira, do que é liberdade financeira. Bom, qual que é a diferença eu vou falar e o Fernando vai complementando, a gente tem um plano aqui para falar as coisas. E, assim, qual que é a diferença entre liberdade financeira e independência financeira? A liberdade financeira, ela é um estado que você chega através de investimento, através de educação, através de disciplina, para que você possa escolher o que você vai ou não vai fazer, tanto de arrumar um outro emprego, ou de mudar por emprego, mudar de cidade, porque você quer e não porque as circunstâncias da vida estão te empurrando para isso, como foi o meu próprio caso de dirigir, ser motorista de aplicativo. Eu comecei porque era a única saída que eu tinha naquele momento, eu não todas as reservas que eu tinha provindas de uma demissão acabaram me empurrando para fazer isso, né? A mesma coisa que muita gente está passando hoje. A diferença é que dessa vez eu falei, não é possível, tem alguma coisa dando errado, toda vez que acontece isso, eu tenho que me virar, me desdobrar, então vamos fazer. E aí eu fui buscar esse treinamento e aí eu recebi o convite do Fernando. Então, assim, a liberdade financeira, ela vai fazer com que você tenha liberdade para escolher o que você quiser fazer, né? E você não dependa de outras circunstâncias, como família, circunstâncias econômicas, sejam microeconômicas ou macroeconômicas, como uma crise, enfim. E a independência financeira, bem diferente, já é um estado que se
demora mais para atingir, porque ela demanda um planejamento muito grande para que você viva através de investimentos, não tenha que trabalhar e passe a viver de rendimentos. Isso é muito mais difícil, né, Fernando, do que uma liberdade financeira. E as pessoas Sim. confundem um pouco. E a inteligência financeira, ela é o processo para que se chega tanto na liberdade como na independência. Muito bem, Marcelo. Eu costumo seguir uma frase de um autor que eu admiro muito, né, o Dr. Laí Ribeiro, sobre independência financeira, que ele fala que independência financeira é não fazer nada que você não goste por causa de dinheiro, né? E deixar de fazer, né, o que gosta por falta de dinheiro. Quando você está nesse estado aí, você tem essa possível independência financeira. E a liberdade financeira, complementando o que você falou aí, Marcelo, a gente coloca que é ser livre, né? Liberdade já diz, é ser livre para fazer o que quiser. Você não vê preço, você não vê prazo, você simplesmente vai lá e compra. Ou melhor, você manda buscar, porque você já tem essa liberdade para fazer. Então não tem limite, né? Então, basicamente é isso. A questão de consumo, você não tem preocupação. Poxa, eu vou no restaurante, deixa eu olhar o preço, não fazer uma cotação. Não, você já tem essa liberdade para poder viver isso aí numa condição que você queira, viajar para onde você quiser. Lógico, isso aí demanda um tempo, mas basicamente a liberdade, o nome já diz, você é livre para fazer o que quiser. Então, quando você chega nesse patamar, significa que você galgou bastante, houve muito sacrifício, basicamente e você realmente está bem, financeiramente falando, está bem remunerado. Quando a renda passiva, um exemplo sobre liberdade financeira, quando é que eu sei que eu estou na minha liberdade financeira, né? As pessoas me perguntam, e como é que eu vou saber que eu consegui isso? Basicamente, a liberdade financeira é quando sua renda passiva ela já paga as suas despesas, ou seja, você não tem mais que trabalhar. Né? Basicamente, você não tem que trabalhar. Você vai viver aí com caridade, fazer alguma coisa da vida, porque a sua renda passiva, aquilo que te rende dinheiro sem você fazer nada, aquilo ali te proporciona um valor que você consegue pagar todas as suas despesas. Um exemplo, por exemplo, digamos que você tem aí 7 casas de aluguel, e essas 7 casas de aluguel te proporcionem 5 mil reais, certo? E tua despesa é de 3 mil reais por mês. Então, você fazendo nada, você consegue pagar os seus 3 mil reais e ainda te sobra dinheiro. Isso é liberdade financeira. Você não precisa trabalhar para fazer nada disso. O dinheiro simplesmente entra, bate lá na sua conta e está lá. Então, quando você está nesse patamar, isso sim é liberdade financeira. Fernando, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu quero ver a sua opinião para depois eu falar a minha. Eu preciso ter casa, empreendimentos para atingir essa tal liberdade financeira? Porque aí você deu o exemplo de ter várias casas, enfim, tal. Eu preciso disso para fazer, Então, para assim, ter uma liberdade. eu coloco a casa, mas ela como sendo um passivo, né? Por exemplo, se você comprar uma casa cara para morar dentro, ela não vai te render nada. Ela vai te gerar um conforto, ok? Então, a casa gerou um conforto para você. Você está numa casa grande, quartos grandes, mas quanto você está Uhum. pagando de IPTU em cima disso? O valor desse aluguel realmente é necessário? Tudo bem que a gente vai lutar sempre com a questão de conforto. O que nós queremos com tudo isso é conforto. Todo mundo busca conforto. Conforto da casa, conforto do carro. Então, se a pessoa vai lá e compra uma casa para morar dentro, não, isso não é. O legal é você comprar uma casa para alugar ela. Aí ela te gerar uma renda. Aí sim, você pode comprar uma ou duas casas. Agora eu vou comprar uma casa para morar dentro da casa, uma casa que eu tenho quartos que eu não vou precisar usar, não é? Um IPTU caríssimo. Eu preciso? Bom, só se eu quiser manter o conforto. Aí é uma questão de escolha. E muitos educadores como nós, eles estão com esse ponto de vista de que você comprar um ativo, né, você comprar uma casa para morar, um carro para usar, é prejuízo. Né? É um prejuízo. Eu vou comprar uma casa grande, vou ficar pagando um IPVA, um IPTU caro, numa área muito nobre. Por quê? Porque eu quero conforto.
Eu não estou dizendo que isso é errado, tá, Marcelo? A gente pode fazer isso. Agora, vamos partir do princípio daquela pessoa que realmente está endividada, como é a maioria dos nossos clientes, certo? Essa pessoa que está endividada, ela vive nesse conforto que custa muito caro para ela. Né? E eu falo caro não é só questão de dinheiro, a gente vai falar isso lá na frente, mas é questão de saúde para isso também. Então, eu não aconselho a pessoa comprar uma casa para querer morar. Eu aconselho você comprar uma casa para que ela gere renda para você. Exatamente. A questão, não que você não possa comprar as coisas, né? Isso faz parte também da concretização do sonho, que foi até do vídeo que eu comentei dos 3 baldes, né? Que é uma teoria que faz muito sentido. Ou seja, você saber, né? Primeiro, quanto você gasta para poder gerenciar esses gastos, né? Quanto você pode, o que você pode cortar e o que você pode fazer essa mudança, né? O que você pode cortar e o que você pode mudar. Então, assim, tem essa questão também de você ir para uma casa que você está tendo muito custo e não cabe muito no seu salário, e para uma casa mais simples, ou morar de aluguel, né? Ou não ter um carro, porque você não tem necessidade realmente de não ter um carro. E é bem o que você falou, é questão de escolha. Então, assim, para a gente atingir uma liberdade financeira, e aí a liberdade financeira está ligado a ter reserva de emergência, né? O mínimo que a gente normalmente conta de 6 a 10 vezes aí o seu salário, principalmente para quem é autônomo, ter 10 vezes esse valor de burocracia que a gente chama de todos os custos fixos, né, que você tem, que você não pode deixar de pagar. Então, esse montante total, você tem, para quem é assalariado, para quem é CLT, ou que tem entrada certa todo mês, mesmo que não seja CLT, nas novas leis aí, que você tenha esse valor de custo, né, mensal, por 6 vezes, ou então, no caso de autônomo, um valor médio dos seus ganhos por 10 vezes esse valor médio de gastos, né? Que você guarde ele por 10 meses, porque como você tem uma sazonalidade, faturamento, né? Aquela curva que vai subindo e descendo, que você tenha pelo menos 10 vezes. E aí tem outras teorias de quanto você tem que ter guardado, dependendo da sua idade, que vai até numa reserva de emergência vai até 36 vezes o valor que você... porque com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, a gente vai ter outras prioridades, como o plano de saúde, por exemplo, né? Então, você passa a ter mais gastos, você também passa a ter que dar presentes, né? Ou netos, enfim, tem uma série de coisas que a gente não põe na ponta do lápis e que a gente não conta, né? E aí você acaba não... Pode falar. Complementando só o que você falou, o que é que acontece? O que é que nós temos hoje no Rio, cara? Funcionário público, que basicamente você teria estabilidade. O que acontece? Tiveram que ratear o salário. Então, você pega o pessoal que não tem, como você falou aí, o fundo de reserva, porque acha que está garantido o salário. Veja como é que está a situação. Então, nada hoje é garantia. Né? E não é só do Rio, tiveram outros estados que passaram por isso. Aqui, infelizmente, em São Paulo, não vamos chegar, eu espero não chegar a esse ponto. Mas a questão hoje de dizer que você tem estabilidade, você tem segurança, não vale mais. Né? Sim. A gente está passando por isso que não vale mais. Então, o pessoal que é concursado, que tem aquela garantia, está lá, rateado o valor do aluguel. Então, você pega, como você falou, é sazonal, sobe e desce e vamos ter que viver com isso aí. Então, está aí, como você falou, a importância, né, do fundo de reserva. Mas eu queria que você respondesse... Ô, Fernando, deixa eu só agradecer umas pessoas que estão aqui. A Deise, que entrou aqui, a Viviane, o Daniel, o Starchai, que já escreveu aqui pra gente, o Cadu, a Maria Elisa, o Roberto Freitas, aí a Érica também. E aí a Zara, que também está aqui, né, que está em Encontre, a Zara é minha colega coach, ela fez uma pergunta aqui interessante, se vale a pena, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver a pergunta dela. Hoje em dia, vale mais a pena investir o dinheiro ou viver de aluguel? Exemplo, um imóvel acima de 1 milhão. Responde aí que eu falo a minha. Vou colocar em cima, complemento a sua, você quiser, né? Enfim. Não, eu vou colocar assim. Se o imóvel
Geralmente hoje a gente corre um pouco de risco com o imóvel, mas eu tenho também imóveis e tem essa questão de segurança ou não, né? Mas como eu falei, eu tenho imóveis que não moro neles, eles são para locações, me geram renda. Se ele está te gerando renda, o que eu aconselho? Ver qual a margem de risco que você tem com ele. Né? Se está tendo problemas com a locação dele, o custo para manter aí com a imobiliária é alto, a localização dele não favorece, você está tendo aí alguns calotes com relação a isso, que é porque você vai terceirizar isso aí para não ter dor de cabeça e ter segurança, né, com relação a inquilinos. E esse valor que você falou que ele vale hoje, em que margem, que aplicação que você pode fazer? Né? Onde você vai fazer essa aplicação que vai gerar esse valor? Você quer ver um exemplo? O exemplo foi bem típico meu mesmo. Eu tinha uma oportunidade de comprar uma casa, tá? Num valor que se eu aplicasse esse valor da casa, nenhum rendimento ia me dar o valor do aluguel, certo? Então, um exemplo. Eu comprei uma casa que ele tem um aluguel que custa R$450, ok? Só que ele me custou 35 mil. Se eu pegar 35 mil, nada do que eu aplique 35 mil vai me render R$450 por mês. Entende? Então, o que é mais viável? Eu aplicar 35 mil no fundo de reserva, num investimento, que vai me render aí, eu já fiz os cálculos, vai dar no máximo que eu consiga 120, 180, ou viver com os 450. Bom, agora, por ser uma casa pequena, por esses fatores, ser uma casa pequena, fácil localização, né? Eu aqui estou administrando, então eu já tenho o custo reduzido da imobiliária, mas aí seria mais 10%. Uhum. Então, esses fatores eu levo em conta. Agora, se você tem uma casa que vale aí muito, né, vamos colocar aí 100, 200 mil, quanto que isso vai te render? Aí você vai ter um valor aplicado que realmente vai te render um valor maior que um aluguel, tá? Vamos supor, que vale 200 mil, e o seu aluguel que você vai conseguir alugar é por R$700, você está perdendo dinheiro, porque você poderia ter aplicado esse valor e o rendimento dele sim ser maior que o valor do aluguel, fora as dores de cabeça. Aí não é o que aconteceu no meu caso. Eu tenho uma casa pequena, são 2 cômodos só, e a locação dela, pelo preço que eu comprei, vale mais do que eu tivesse aqui, aplicado aqui no investimento. Tá? Espero ter respondido aí. É interessante, né? A mesma coisa vale para ter carro, né? Vale para... eu, por exemplo, ano passado vendi... óbvio, é uma análise, não é sair vendendo tudo, é como o Fernando falou, né? É avaliar se essa casa de 1 milhão você consegue vender pelo preço que você acha justo, né? Não é nem querer valorizar demais, nem depreciar demais. E se esse valor que é aplicado, com certeza vai dar muito mais, ou não, que um aluguel, né? Pode ser que você investindo esse dinheiro, você não vá render a mesma coisa que um aluguel que está sendo pago aí numa casa que custa 1 milhão. Então, de repente, você pode conseguir num aluguel, e aí se o inquilino vai pagar todo mês certinho, e além disso, você tem imposto de renda em cima desse aluguel, que é 27% você vai pagar em cima desse aluguel, né? Lembrando que a gente tem que fazer sempre as coisas de forma lícita, porque depois dá muita complicação. Então, assim, investir em alguma coisa, você vai ter imposto de renda, ou dependendo do investimento que você vai fazer, aí também tem aquela questão, que tipo de investimento você vai fazer, qual é o seu perfil de investimento, então você pode investir só na renda fixa esse 1 milhão, e aí esse 1 milhão vai render 6,5% ao ano se for um tesouro direto. Mas se for por exemplo, numa debênture incentivada, que é você emprestar o dinheiro para uma empresa, pode render até 10% ao ano, que é o IPCA mais o percentual. Detalhe, não tem imposto de renda. Então, tem tudo que se colocar no papel. Então, no caso que eu falei do carro, por exemplo, eu vi que eu tinha um carro que estava depreciando todo ano, né? Como eu disse aqui, eu era motorista de aplicativo, o carro já estava me dando muita manutenção, e aí eu fui colocar as contas na ponta do lápis, eu vi que eu gastava em torno de R$ 1.200 por mês, isso já quando eu tinha parado de dirigir, né? Porque quando eu dirigia, eu gastava mais de R$ 1.000 só de combustível por mês. E aí eu vi que
deixar o carro parado na frente da minha, mesmo sem estacionamento, eu não pagava estacionamento, eu deixava na rua. Mesmo sem estacionamento, eu pagava R$ 1.200 por mês, para deixar lá, contando depreciação, seguro, IPVA, gasolina, que eu gastava todo mês. E aí, o que eu fiz? Qual que é as minhas opções? Bom, usar Uber, usar 99, não vou falar aqui fazer propaganda, mas assim, utilizar aplicativo, motorista de aplicativo, né? Os aplicativos que tem aí, porque não tem só esses dois, tem outros. E aí, assim, quanto que vai custar isso fazendo uma conta? Aí eu comecei a fazer uma conta e deu certinho, né? Eu gasto entre 260 e 300 no máximo quando eu uso muito. Então, assim, para mim, valeu super a pena. Mas pode ser que para uma determinada pessoa que leva o filho na escola, trabalha em outra cidade, etc., isso não vale a pena, né? Isso não vale a pena. É isso. Por essa questão, o pessoal aqui também fez algumas perguntas, né, durante os vídeos. Eu vou colocar aí. E aí me fizeram algumas perguntas no direct, né, que a gente estava pedindo para a gente comentar nessa live, que também perguntas que tinham a ver com os vídeos que a gente postou. Então, colocaram assim: não sobra dinheiro, o que eu faço? Pergunta bem aberta, né? Todo dia, né? É bem complexo. E assim, tem várias coisas para falar, então eu vou tentar resumir, né, baseado aqui, até anotei para falar, que senão é muita coisa para falar. Mas assim, primeiro de tudo, depende de como você tá, né? Não sobra dinheiro, que você tá, endividado ou não, mas vamos supor que não esteja endividado, né? Então não tenha dívidas. E se tivesse endividado, qual que seria o primeiro passo? Pagar a dívida, porque com certeza, qualquer dívida que você tenha, a não ser que seja um financiamento com... Como é que chama? Financiamento para aposentado, juros lá... como é que é? Esqueci o nome agora, fugiu. Mas são os juros que são subsidiados pelo governo, enfim, né, para aposentado. Então, vamos supor que você tem um pai lá, que seu pai pega um empréstimo para você, os juros é super baixo. Aí, às vezes, não vale a pena você pagar esses juros, pagar essa dívida... vale a pena você ir investindo e continuar pagando essas parcelas até terminar e mais continuar investindo. Porque às vezes trocar esse investimento por, né, pagar a dívida e no lugar de pagar os juros, não sei se deu para entender, ficou claro, às vezes não vale a pena porque o juros já é muito baixo. Agora, se os juros for muito alto, vamos pensar no cartão de crédito, né, que tem juros aí de 12% ao mês, até mais alguns, que dá mais de 130, quase 130 por ano. Então, assim, é óbvio, se você está no rotativo do cartão, está todo mês ali pagando juros sobre juros, com certeza vale a pena primeiro pagar a dívida, e aí, próximo passo seria se organizar, saber o que você, mapear todos os seus gastos, certo? Mapeando todos os seus gastos, que é aquilo que eu aprendi, que a gente chama de burocracia, que são todos os gastos que você tem, que é conta de luz, conta de água, aluguel, que seja a parcela do financiamento, a escola do teu filho, o supermercado, todas essas contas. Tirando isso, tem que sobrar alguma coisa. Se não sobra, tem alguma coisa errada. Você está gastando mais do que deveria. Porque o normal é você começar investindo pouco, porque não é fácil. Para quem não investe nada, é difícil começar a investir. Então, assim, o ideal é que você faça 5%, comece com 5% e vá aumentando conforme as suas condições. Como que você vai fazer isso? Mas não sobra dinheiro. Então, vai analisar cada gasto que você tem, vai priorizar esses gastos. O que não for prioritário, você vai analisar, posso cortar? Não posso cortar? Tenho realmente necessidade de ter isso? Que às vezes tem gente que assina Netflix, assina Spotify e não usa. Pô, só aí já dá uns R$ 50, que seja a conta mais básica. Aí tem telefone fixo. Tem necessidade de ter? Tem porque eu tenho lá, fica sem luz e tal, e eu tenho minha mãe que é doente. Beleza, vamos deixar o telefone. Mas aí você vai lá e vê que você sai todo final de semana, sábado, domingo, e gasta R$ 300 todo final de semana. Aí você fala assim, poxa, será que eu não posso
abrir mão de um pouquinho de conforto, né? Digamos assim, de um pouquinho de diversão, pensando no futuro que eu vou ter mais segurança. Então, assim, poxa, de repente é nesse gasto que você vai focar, mas podem ser outros. Então, você vai focar no gasto de R$ 1.200 aí só de lazer que você faz. Pô, deixa de sair um final de semana, ou um sábado, ou um domingo, sair só 2 finais de semana, e o resto que você faz. Vai assistir o Netflix que você paga e não usa, vai no cinema, vai fazer uma coisa mais barata, em vez de gastar. Às vezes a pessoa vai num. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas você vai num lugar, porque tá todo mundo indo, num lugar que você não gosta, pagar 300, tem festa aí que custa só a entrada, R$ 110, para você fazer uma coisa, e aí você chega lá, sai desanimado, falando, poxa, me arrependi de ter ido nesse lugar. Então, foca naquilo que você precisa realmente, que você tem necessidade, eu digo, tem vontade de fazer, né? E aí entra naquela coisa que eu falei da qualidade de vida. O que é a prioridade de qualidade de vida? Então, para mim, hoje, para o Marcel, é fazer academia. Então, não interessa. Eu vou. Ah, uma pessoa, mas eu, pô, fazer academia. Não, para cada pessoa vai ser uma coisa. Né? Eu gosto muito de fazer artes marciais. E aí, para mim também, prioridade é fazer exercício, fazer artes marciais, sair com minha filha, sair nos finais de semana. Eu adoro cinema, então, assim, tem que ter orçamento para mim de ir para o cinema todo mês. E o que sobra é o que eu invisto. Outra coisa, investir primeiro para depois gastar. Esse é que é o grande que aí que as pessoas vão se ter um pouquinho de dor, digamos, no começo. E aí, por que você sente dor, né, Fernando? Porque o seu cérebro está acostumado a deixar você sempre na zona de conforto. A partir do momento que você começa a investir, o que você está falando para o seu cérebro? Olha que interessante. Você está falando assim, eu estou deixando de gastar naquilo que eu gosto, estou colocando no banco e vai ficar guardado. O que o teu cérebro entende? Oh, eu estou deixando de fazer aquilo que eu fazia sempre, que era sair todo final de semana. No exemplo aí que eu estou colocando. E aí, teu cérebro começa a falar para você, vai sair, saia, vai para o final de semana. Quer dizer, para fazer as rotinas que você estava acostumado. Então, assim, por que é importante, além do investimento, o investimento, burocracia, e tem o terceiro que forma uma tríade, que é a qualidade de vida. Por que é importante você ter qualidade de vida? Exatamente para você ter essa disciplina de manter a consistência de investir todo mês e que isso não fique buzinando no teu próprio, no teu próprio inconsciente lá, falando assim, vai lá e gasta tudo que você juntou até agora, que é o que acontece com muita gente. Começa a investir, aí começa a se privar de tudo, né? Priva de tudo, para de ir na academia, para de sair com os amigos. Não, vê lá o que você tem de prioridade e vai fazer aquilo que você é prioritário para você. E o resto, você corta. E aí, a partir do momento que você começa a fazer isso, o seu cérebro vai se acostumando com esse tipo de coisa, né, com esse hábito, e aí você passa a não sentir mais. Aconteceu comigo, vai acontecer com você, com qualquer pessoa que comece a investir, que não tem o hábito de fazer isso, né? É isso. Quiser complementar. Eu vou só complementar essa questão do que as pessoas perguntam muito, né? Como foi aqui, não sobra dinheiro, o que eu faço? Simples, eu sempre coloco diretamente isso quando estou nas palestras, quando atendo o cliente, quando os nossos alunos mesmo falam, chega, na primeira aula já é isso, né, Marcelo? Na primeira aula a pessoa já vem desesperada, eu não tenho solução, não tenho jeito. Sim. Normalmente só se procura um coach ou um educador financeiro, que é como a gente se posiciona, porque a gente dá aula mesmo, né? Então, só nos procuram quando a corda está no pescoço, normalmente quando está quase apertando já, né? E aí, quando está nesse ponto, eu já vou de trivela mesmo, porque a pessoa fala para mim que eu não tenho jeito, Fernando, eu não tenho jeito, financeiramente eu não tenho jeito, vai ser assim, por gerações. E eu falo, olha, jeito todo mundo tem. O que eu acredito, olhando para você assim, que você não tem é coragem.
E a pessoa fica, pô, como assim eu não tenho coragem? Eu quero mudar. Fala, você não tem coragem. Você não tem coragem, mas todo mundo tem. Por quê? Quando a pessoa está numa situação, como foi feita a pergunta aí, não sobra dinheiro, o primeiro erro que está é no seu padrão de vida. Com certeza, se não sobra dinheiro para você, você está vivendo um padrão de vida que o seu dinheiro não pode pagar. Primeiro erro. Então, se você conseguir arrumar isso aí, que eu sei que dói, né? Eu sei que é desconfortante, como eu falei, porque a gente quer as coisas, nós queremos as coisas, nós galgamos nas coisas, para nos gerar o quê? Conforto. Nós queremos conforto. É um carro do ano que gera conforto, uma casa maior porque gera conforto, roupas caras porque geram conforto, e status também. Mas, quando vai ter que mexer no conforto, no seu conforto, aí você começa a amolecer e vai ficar aí nessa autossabotagem dizendo que não tem jeito, vai querer culpar o Marcel, vai querer culpar o Fernando, vai querer culpar todo mundo, mas você não vai se culpar nunca. Então, quando não sobra dinheiro, meu amigo, a primeira coisa, mude o seu padrão de vida. Como é que eu faço isso? Marcel colocou aí, eu vou só... Contas, Fernando, tá dando uma, pelo menos para mim aí, pessoal, se vocês tiverem... não sei se é a conexão aqui, desculpa te cortar aí. Não, tudo bem. Falhou uma parte aí, uma boa parte aí, creio que uns 30 segundos aí, então assim, só dá uma recapitulada aí que talvez... Eu vou tomar uma recapitulada. Então, quando não está sobrando dinheiro para você que está nos assistindo agora, é porque o problema está no seu padrão de vida, tá? Simples assim. Você está vivendo um padrão de vida que não pode pagar. Seu dinheiro não pode pagar. Não adianta. E quando eu falo o seu dinheiro, é o seu dinheiro. Não é o seu salário, mais o limite do banco e do cheque especial. Uhum. E você está nessa situação de limite de cheque especial e banco e está achando que pode manter esse padrão de vida. E infelizmente não pode. Uma hora, como o Marcelo colocou, uma hora a corda vai pegar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar isso. É aceitar isso. Tá? É aceitar isso. Dói. Nas primeiras sessões que a gente faz, né, Marcelo? As pessoas ficam chocadas, porque elas encaram a realidade. Para vocês terem ideia, a gente atende PJ também, e tem um cliente meu que ele não queria saber o faturamento dele. Ele tinha medo de saber o faturamento dele. Eu falei, mas como assim? Você não faz um fechamento mensal? Você faz um fechamento anual? E eu falei, não, eu não quero saber quanto eu vou faturar esse mês, porque eu tenho medo de não dar para pagar. Então é assim, entra, eu vou lá, pago o que dá. O que não dá para pagar porque parou de entrar, fica para outro mês. E veja só, isso é pessoa jurídica. Você imagina como é que está a vida desse cidadão também. Porque uma vez o que você é pessoa física, isso não vai mudar em pessoa jurídica, se for você que estiver administrando, né? Você vai quebrar do mesmo jeito, vai ficar devendo do mesmo jeito, vai ficar usando especial do mesmo jeito. Então a primeira coisa, meu amigo, é assim, olha, aceita teu padrão de vida, diminui ele, tá? Vai para os cortes, como o Marcel falou, corta e reduz, vai reduzir o padrão de vida. Agora, essa hora, as pessoas ficam com medo e receosas comigo quando eu falo isso, porque elas pensam que isso vai ser para sempre. Então, eu quero dizer para você o seguinte, o que eu digo para todo mundo, não é para sempre, é temporal, certo, Sim. Marcelo? É uma coisa que você tem que fazer temporal. Olha, eu não vou comprar Coca-Cola esse mês, vou ter que comprar suco em pó, né? Vou tomar um suquinho em pó, um mid, mas eu não vou comprar Coca-Cola. Não vai dar, esse final de semana não vai dar. O mid está o quê? Está 90, R$1, a Coca-Cola está 6,50, dá para fazer 2 litros? Vou tomar o mid. Mas isso vai ser eterno na sua vida? Não, vai ser temporal, até você se organizar financeiramente. Mas tem que fazer, tem que encarar, tem que aceitar isso. Meu pai costuma dizer carinhosamente que é tática de guerra, né? A gente tá, aliás, né, muitas das coisas que a gente tem, por exemplo, de hábitos que a gente tem hoje, né, de não deixar comida sobrar, né, tem a ver com o período de Segunda Guerra Mundial. Muitos dos nossos avós, no caso, meus avós são japoneses, mas eu tenho descendência italiana e espanhol. Naquela época, na Europa, se passava fome. Então, tem muito disso, mas qual que é o correto mesmo?
é não pegar mais do que, ou comprar mais do que você deveria, não é nem, a gente não está falando nem do prato, né? E outras, está falando, tem outras questões também, só como dica aí para quem tá assistindo e para quem vai assistir futuramente, porque essa live vai ficar, vai acabar ficando no story, certo, do Fernando, e depois eu vou postar no meu e vamos postar no YouTube. Mas assim, outra coisa, por exemplo, que você paga todo mês é taxa de banco. Vamos falar aí que uma taxa de banco premium, a mais barata, esteja girando em torno aí de R$ 25, que seja. Pô, num ano são 250 mais 50, R$ 300 de taxa de banco. Hoje existe, né? E a gente foi era para o Fernando estar presente, foi num summit de inteligência financeira que antecedeu a semana ENEF, que foi ano passado, que foi semana passada. Estava se falando lá, um pessoal de um banco estava falando que eles cobram taxa por causa das agências físicas, né? E que, por incrível que pareça, tem hoje gente que vai no banco todo dia só para consultar o saldo. E tem que ser impresso pelo gerente. Ele não quer ir lá no caixa eletrônico olhar, ele quer olhar na mão do gerente. O gerente tem que imprimir a folha, mostrar para ele e falar, tá aqui o teu saldo, e aí ele levar aquela folhinha. Qual que é esse tipo de costume? É coisa de anos 80, que você não sabia. Enfim, tem muitas dores aí passadas, etc. Mas hoje em dia, gente, não precisa disso. Você tem banco digital, você tem as fintechs da vida, você tem corretora de investimento com banco junto. Quer dizer, você pode escolher isso também. De repente você pode falar, mas eu tenho um relacionamento, ok, tudo bem. Mas hoje você tem, por exemplo, uma chance de cortar. Não pagar anuidade de cartão de crédito. Não ter coisas, por exemplo, hoje faz sentido você ter conta, pagar anuidade se você tem pontuação, se você gasta muito e aquilo reverte de volta para você em pontos, por exemplo, e aí você consegue viajar 2, 3 vezes por ano só com pontuação do que você gasta, aí tudo bem, faz sentido você pagar, e realmente tem métodos de saber se vale a pena pagar a questão de mensalidade, né, de anuidade, não vamos dizer assim, que não é mensalidade, é anuidade, se vale a pena pagar uma anuidade ou vale a pena ter um cartão que não tem anuidade, que você está livre de... E assim, você vai colocando essas pequenas coisas, não são grandes gastos que oneram, são exatamente os pequenos gastos que, quando somados, viram aquele montante que está fazendo com que você não invista. De fato, cara, de fato é bem isso aí mesmo. Mas assim, né, como você falou, são vários buraquinhos no barco aí que a gente vai pagando, vai passando, vai pagando e vai passando. Fernando, tem uma outra pergunta aqui, vamos falar, quero investir, alguma dica? Para você que vai aí primeiro e depois eu... Bom, a dica para investimento. Vamos fazer primeiro a pergunta básica. Se você está fazendo essa pergunta, com certeza eu vou acreditar que você já tem o seu planejamento financeiro, eu vou acreditar que já está sobrando dinheiro na sua conta, certo? Eu vou acreditar que você ganha mais do que gasta e por isso você não sabe o que fazer com o que sobra. Ótimo. Se você está nesse patamar, eu quero lhe dar os parabéns, porque são poucas pessoas aqui no Brasil. Pouquíssimas mesmo. O que eu aconselho? Bom, primeiramente, você tem que saber que perfil você tem. Né? Nós temos 3 perfis. Você tem o moderado, conservador, certo? O conservador, primeiro o conservador, o moderado e o arrojado. Então, qual é o seu perfil? Geralmente, o arrojado, ele vai para aquele perfil do rapaz novo, não tem compromisso nenhum, tá trabalhando, né? Ainda mora com os pais, então ele disponibiliza um valor grande, e não corre risco, não tem tanto compromisso com outras pessoas. O conservador já é o quê? Já é um pai de família, uma pessoa que já tem os seus dependentes, já tem uma responsabilidade maior. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar qual é o meu perfil. Vários sites aí... Só colocar isso que para você saber o teu perfil, se você entrar em qualquer corretora e hoje você não paga, a gente nem vai dar nome de corretoras, a gente pode depois, quem quiser mandar mensagem aí, a gente indica algumas, né, porque são várias, com vários produtos, enfim. E aí você sempre, antes de começar a investir, você é obrigado a responder o questionário que vai identificar, certo, Fernando? O teu perfil.
se a gente fosse falar aqui de investimento, teria que ser uma live só para investimento. Só para isso. Mas, assim, mas só para você que está, de repente, está nessa situação, ou você que está começando nessa situação, ou você que já almeja essa situação, você sabe que, ou não sei se você sabe, mas com R$1 você já começa a investir. Então, não é aquela coisa absurda que eu tenho que ter R$300 por mês para começar a investir. Né? Existem planos aí que com R$1, meu amigo, menos que um café, você consegue investir. Então, você imagina se você pegar R$1 por mês que você gasta, você consegue. Eu queria fazer um adendo aí, né, que isso é uma coisa assim, até porque não dá, na minha opinião, não dá para dar dica de investimento, né? Primeiro, você precisa saber qual que é o teu objetivo a longo prazo, a médio, curto e longo prazo, porque para cada objetivo tem uma estratégia de investimento diferente. Então, eu vou só dar um exemplo aqui, até para ficar mais prático, para a gente não colocar. Então, por exemplo, um dos meus objetivos a longo prazo é me aposentar em, sei lá, 20 anos no máximo, parar de trabalhar totalmente. Então, assim, como é que é a minha carteira de investimentos? É muito focado, além da reserva de emergência, né? É muito focado em coisas para gerar muito ganho. Inclusive, tem coisas que eu comecei a investir, tem que começar a investir em ações de forma mais consistente. Por quê? Porque é lá que você vai garantir a longo prazo, sabendo que mesmo com risco, eu vou investir, mas não para sacar no curto prazo, mas para sacar lá, ou então para ter dividendos, que são aquele dinheiro que é o lucro distribuído das empresas das quais você compra ação, que vem de volta para você. Então, assim, eu estou estudando isso ainda, tem várias coisas para você fazer, e principalmente investir, você precisa estudar. Por quê? Porque você precisa saber que taxa que tem, se tem imposto de renda, qual que é a tabela de IOF que incide, senão depois você coloca, tira, e aí quando você vai ver não rendeu nada, né? E aí você fala assim, pô, você falou que investir era tão legal, juros compostos, mas assim, tem uma série de coisas, tem investimentos para renda, para reserva de emergência, você não pode deixar numa renda fixa, né, que seja de 10 anos, que você tenha que deixar 10 anos, né? Você tem que ser uma coisa com liquidez de no máximo 1, 2 meses, porque se acontecer alguma emergência, você tem que contar com aquele dinheiro, e você tem que ter pelo menos o valor de 2 meses aí, no mínimo, numa coisa que seja, num investimento que seja com liquidez diária, ou seja, os juros é colocado diariamente. E aí, assim, quanto mais arriscado é o investimento, mais juros você vai receber. Então, assim, se você, normalmente, ações são as que pagam a maior taxa de juros, depois você tem os CDBs, outros investimentos de renda fixa a longo prazo. Oi, Adri, tudo bem? E aí você tem essa questão de investir. Depende muito do objetivo, certo, Fernando? Essa é a minha grande visão, porque eu acho que é muito difícil responder uma dica para a pessoa sem saber qual que é o objetivo de investimento, quais são as metas dela de vida, se é comprar uma casa, se é se aposentar, se é pagar a faculdade do filho. Tudo isso são metas de investimento, porque seu filho vai fazer faculdade, você está guardando dinheiro? Ele vai fazer faculdade pública. Mas se ele não passar numa faculdade pública, como é que funciona? Você vai ter que pagar uma particular. Será que você vai ter dinheiro? Porque hoje faculdade custa o olho da cara. Né? Você tem faculdade aí com 2 mil, 3 mil reais, né? Uma medicina da vida nem se fala. Então você vai ter dinheiro para fazer isso? Ó, pelo amor de Deus, meu filho nunca vai poder fazer uma faculdade dessa porque não tenho condições nem que eu investisse e tal. E aí, uma coisa que eu queria fazer, né? Que você comentou, quanto mais tarde, né, que você comentou aí da questão de começo, né, de fazer, de decidir, quanto mais tarde, pior. Então, assim, quanto mais cedo você começar, melhor, e nunca é tarde. Eu tenho o meu exemplo, eu estou com 45 hoje, comecei tarde, né?
Eu já tive outras coisas, já fui empreendedor, já tive mais dinheiro, mas já perdi tudo também. Hoje, né, comecei do zero e aí tenho uma boa reserva, já faço investimento. Então, assim, nunca é tarde para se começar. É óbvio que se quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai ter os frutos colhidos. Porque uma pessoa que começa com 20 anos, 19 anos, que já começa a trabalhar, ou mesmo com 16 e começa a investir, quando ela chegar com 30, 35 anos, se bobear, ela pode, dependendo do que ela, o movimento que ela faz de carreira, etc., e se ela tem essa consciência, ela vai, com 35 anos, parar de trabalhar, com certeza. Ela já poderia parar de trabalhar, mas com 35, normalmente a pessoa pode escolher continuar trabalhando, e aí sim a gente atinge aquilo que a gente está falando, que é independência financeira. Ou seja, a pessoa chega com 35, num exemplo que eu estou dando, chega com 35, pode chegar, né? Fala, aí depende de tudo que ela vai fazer durante a vida. Ela pode chegar aos 35 anos sem precisar trabalhar mais, mas ela escolhe continuar trabalhando porque ela gosta daquilo, ela gosta de fazer daquilo, entendeu? Mas o que eu queria deixar assim como uma dica, vamos se dizer, né, para ficar bem aberto, resumindo, é o quê? Identifique o seu perfil, mas lógico, para quem vai começar, sempre comece com o conservador. Sempre o perfil conservador. Então, como que funciona isso? Você vai pegar, vai aplicar no que tem garantia, né? Hoje você tem o Selic 2023, tem um rendimento diário, então ele vai render diariamente e você pode resgatar. O que seria essa garantia? O que seria essa garantia? Fala, pessoal, FGC. Do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, vamos supor, você investe, a gente está tendo problemas aí, por exemplo, eu também. Eu comprei na época das vacas gordas as ações da Petrobras, se não me engano, eu paguei lá em 17 ações, R$500, 17 ações. Hoje, essas 17 ações, eu deveria montar uma ação contra, porque é um absurdo o que aconteceu. Né? A gente vai na sede, naquela coisa de que, pô, tá ganhando dinheiro, vamos fazer também, e a gente acaba caindo do cavalo. Então você não tem a garantia, o Fundo Garantidor de Crédito, ele te dá essa garantia. Ou seja, se você pegar R$1.000 para investir no Tesouro Selic, por exemplo, e por eventualidade, porventura, quebre, né? Aconteça alguma coisa e, poxa, agora, vou perder o que eu investi? Não, o Fundo Garantidor de Crédito, o nome já diz isso, ele te garante te devolver esse valor. Então você não vai perder dinheiro com isso. Mas, lógico, não são todas as aplicações, ações não têm Fundo Garantidor de Crédito. Geralmente tem LCIs, LCAs, a Selic. A Debentures também não tem FGC. Alguns fundos de investimento também não é garantido pelo FGC. Né? Por isso que eu... mas você pode fazer isso, como o Marcel colocou, que você tem que estudar bastante, quando você tiver aí, sabendo qual é o seu perfil, verificando qual a margem disso, você viu que você pode aplicar até com R$1, pode começar a investir, e daí criar mais esse hábito e aumentar esse valor. Para lá na frente você começar, vou investir 70% em conservador e 30% no arrojado, por exemplo. Mas aí, Fernando, deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Como é que eu vou investir R$30 em alguma coisa se só de transferência de conta eu pago R$8, cara? Para que eu vou fazer isso? Como é que eu faço isso? Então, o seu problema é natural, como muitos alunos que entram com a gente lá no curso, eles começam a pagar essa taxa aí, por quê? Falta de conhecimento, né? Falta de informação, e você vai enriquecer nos bancos e com taxas e tudo. Existe como fazer isso? Existe como não pagar taxas. Você abre uma conta digital, a conta digital você faz TED à vontade, depósitos à vontade, então você não tem esse custo com isso. Não vai fazer propaganda aqui, você tem uma conta digital, Fernando? Eu tenho uma conta digital que eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Você tem ideia de quanto você já economizou de TED durante um ano, pelo menos? Rapaz, olha, vou te falar, viu? Já dá para garantir pelo menos o peru do Natal e os presentes do amigo secreto. Eu fiz uma conta outro dia só do que eu economizei anualmente. Estava fazendo uma conta rapidinha. Aí só do que eu economizei dá perto de uns R$700, R$800
só de taxa e tarifa, né, que eu pagaria. Dá bem mais, né? Deve chegar uns quase R$ 800. Pelo número de pagamentos que eu faço, transferindo dinheiro, transferindo para a corretora, às vezes até fazendo uma transferência a mais, trocando de corretora, né, quando você faz algum investimento, né? Enfim. Seja É assim, bem-vindo, José. Fala a aí. gente perde muito dinheiro, né? A gente acaba gastando muito dinheiro com coisas que são desnecessárias. E eu falo assim, pô, será que é o que? Por que será que é isso, né? Por que isso acontece? A falta de informação, infelizmente. Então, falta do conhecimento. Por isso que a gente traz essa proposta de educação financeira para que as pessoas realmente tenham esse conhecimento de como melhorar o seu padrão de vida, de como equilibrar, de como, se tiver que reduzir, por onde eu começo, né? Para começar certo, não vai sacrificar tudo também. Tem um caminho certo, tem uma forma certa e menos dolorosa para se fazer esse tipo de coisa, porque senão você acaba piorando, adoecendo, como existem vários casos aí, que a gente sabe, pessoas engordam, pessoas emagrecem em função do dinheiro, as pessoas caem no estado de depressão, por falta de organização financeira, né? Então existem vários fatores que vão afetando nossa saúde física por questões financeiras. Então é importante sim você ter esse conhecimento, essa educação, para que possa contornar esse tipo de situação. Ô, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta aí para você, né? A gente tem algumas visões distintas, né? Porque temos conhecimentos distintos, mas para você, o que seria o processo de enriquecimento? Vamos lá, falando em enriquecimento lícito, qual seria o caminho? Quais seriam as fases assim que você diria assim para eu começar a investir, enfim, né? Começar a me preparar para enriquecer, digamos assim, ou alcançar a liberdade financeira, melhor. Tá, meu, assim, primeiramente, começar em Brasília, né? Virar um deputado. Não, para. Né, se aposentar com 4 anos de trabalho, com uma renda de R$ 8.000, eu acho que dá, né? Depois de 4 anos Oito de anos, trabalho. 8 anos, 8 anos, Ah, 8 anos para anos. se aposentar. Tá? Eu sou maldoso, né, meu? 4 anos sou maldoso. Bom, é o seguinte, existe um caminho, a gente sabe que existe um caminho. E vai de cada um, se é pelo tempo que vai se levar. Uhum. Sabe que é um tempo que se leva. Então, é como você trilha esse caminho. Mas basicamente, sim. Basicamente, você começa por onde você está hoje mesmo. Né? Primeiro você vai organizar suas finanças, como eu falei, vai identificar um padrão de vida que você tem, que você possa conviver com ele, certo? Depois que você identificou o seu padrão de vida, aí que você estiver na situação de dívida, o que você faz? Você paga as suas dívidas. E depois que você paga as suas dívidas, aí sim você começa a investir. E aí, Certo? qual que é o primeiro Então, passo, Fernando? então, o primeiro passo é esse, né? Você Você identifica que padrão montaria de a vida você tem. reserva ou faria qual que Não, é aí o... depois disso, depois que você fez, você identificou seu padrão de vida, certo? Corrigiu, pagou suas dívidas. O que você faz com o dinheiro que sobra? Porque vai ter que reduzir isso aqui. Vamos supor, se você ganhava R$ 1.000, você tem um salário de R$ 1.000, você vai ter que adaptar as suas despesas para R$ 700 para poder, com R$ 300, você pagar as suas dívidas. Beleza. E você viu que você conseguiu sobreviver com os seus R$ 700, agora você não vai novamente largar, né? Se largar e começar a gastar de novo. Você continua com os R$ 300 guardados. Só que agora, ao invés de você pagar as dívidas, você vai investir. Qual que é o investimento primeiro? Mas não é investimento primeiramente, né? Então você identificou o seu padrão de vida, pagou suas dívidas, monta o seu fundo de reserva, que é como a gente colocou, o Marcelo colocou, pode ser de 6 a 10 meses, sobre as suas despesas, né? Então vamos supor, se eu tenho uma despesa de R$ 2.000, durante 6 meses eu tenho que ter um fundo de reserva de R$ 12.000. Quando eu tiver esse fundo de reserva já garantido, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou começar a investir, que vai ser naquilo que eu te falei. Você vai identificar qual é o seu perfil, vai investir começando com 70% no conservador e 30% no arrojado. Eu preciso parar de trabalhar? Não, você vai ter que conciliar várias coisas. O retorno do investimento com o trabalho. E quando é que eu paro? Quando é que eu sei, Marcelo,
que eu já alcancei. Como eu disse no começo, você vai saber que você alcançou quando os seus rendimentos conseguirem pagar as suas despesas. Quando os seus rendimentos conseguirem pagar as suas despesas, você alcançou. Fernando, mas então depende de cada um? Depende de cada um. O Marcel pode ter uma despesa mensal de 5 mil reais. Então ele tem que ter só de renda, só receber de rendimento 5 mil reais. O Fernando pode ter uma despesa de 1.500 reais. Mas o rendimento dele paga 1.500 reais. Então, tanto o Fernando quanto o Marcel têm a liberdade financeira. Então, chegar nesse patamar aí, em que você não precisa mais trabalhar, não precisa fazer aquela corrida dos ratos, você já alcançou. Então, quem vai dizer de valores, quem vai colocar o valor é você mesmo. Você pode querer aí 10 mil reais livre todo mês, você pode querer 3 mil reais livre todo mês. Quem vai dizer isso é você mesmo. Mas o caminho é esse, infelizmente. A Zara está perguntando como faz quando não se tem remuneração fixa e que está entrando pelo encontro. Zé, boa sua pergunta, obrigado pela pergunta. O que acontece? Por isso o fundo de reserva. Olha que interessante sua pergunta. Porque você não sabe se o mês que vem você vai conseguir bater a meta de vendas ou o que você faça como autônomo que vai conseguir pagar suas despesas. O fundo de reserva ele já está aí para isso. E o que fazer? Bom, você já tem uma previsão, a gente coloca isso no curso, né? Você já tem uma previsão dos seus 3 meses lá para frente, você já tem uma ideia de quanto você precisa a cada mês. Bom, se eu preciso de 1.500 a cada mês, e esse mês eu não vou conseguir bater esses 1.500, eu vou ter que usar o fundo de reserva. Mas e se eu não tenho fundo de reserva? Bom, então você vai ter que pensar na segunda, na terceira opção de renda, para você poder fechar o mês, né, e conseguir contornar com isso. Porque para quem não tem renda fixa, realmente é difícil. E a gente até aconselha para quem não tem renda fixa, que o seu fundo de reserva seja maior que 6 meses. Né? Pode chegar de 10 a 12 meses. É mais garantido. Mas você vai ter calma e você vai ter cabeça para pensar com isso se você tiver o seu planejamento trimestral. Você já sabe quanto você vai que vem, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Você já tem uma ideia de quanto vai custar isso? Porque se você está vendo que o seu trabalho não está indo muito bem, você vai ter que apertar mais ainda. Vai ter que reduzir mais ainda. E vai ter que buscar novas fontes de renda. Como você não tem emprego fixo, né, você tem horário livre, também é uma oportunidade de você procurar novas fontes de renda. E aí a questão de buscar outras rendas não significa você desfocar do teu trabalho, né? Você pode buscar dentro do seu trabalho outros nichos para atuar ou outras coisas para fazer além do que você faz para complementar sua renda, né? Tem muita gente que não, por exemplo, não trabalha, como a gente está falando de exemplo de alguém que é psicólogo, ou alguém que um médico, um dentista, um profissional liberal que atende pessoas, por exemplo, isso é muito comum, essa pergunta dessas pessoas. Mas assim, você tem, por exemplo, pessoas que trabalham em casa, né? Enfim, tem alguma renda fazendo, cozinhando para fora, e a pessoa passa, além de cozinhar para fora, passa a fazer um curso de especialização para fazer doces. E aí ela vai atrás do seu... E aí a gente já está falando de empreender também, né? Porque a grande questão de independência e liberdade financeira também passa lá na frente, se eu falo lá na frente, quando você já estiver bem maduro, da questão de investir em um negócio, né? Ou mudar de área, ou você fazer uma coisa que você sabe, mas sempre com muito estudo, com muito preparo. Não é sair fazendo, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não vou parar e começo fazer, né? Outra coisa. Essa palavra empreender, ela é instigante, ela é motivacional, mas ela também é perigosa. Né? Ela também é perigosa. Né? Tem um livro chamado O Mito do Empreendedor que ele fala muito sobre isso. Então, você imagina se todo mundo resolvesse ser empreendedor, cara. Se todo mundo resolvesse abrir um negócio. Seria bem difícil, né? Então, você pode ser um empreendedor, né? Você pode querer ter o seu próprio negócio, achar que você tem uma visão muito boa e que a coisa vai dar muito certo.
Mas você também pode ser um ótimo funcionário, não é mesmo? Você pode desenvolver mais a sua carreira. Você pode galgar por remunerações maiores. Isso não... Ser funcionário hoje não é uma coisa errada. Por isso que eu falo, o livro fala o mito do empreendedor. Porque realmente é um mito. A gente pensa que, pô, quando eu for empreendedor, aí eu vou estourar a boca do balão, eu vou ter liberdade, vou fazer o tempo que eu quero. Não, meu amigo. Às vezes é uma dor de cabeça tão grande que muitos, olha, eu vou te falar, hein, muitos empresários gostariam de ser funcionários de novo, porque a dor de cabeça é menor. Tem empresário que ganha menos que seus próprios funcionários. E funcionário, ele tem direito a férias, 13º. Muitos empresários nem isso têm. Então, essa questão de empreendedor é bom para quem é autônomo. Mas se você hoje tem o seu emprego fixo e está achando que, pô, eu vou largar tudo para empreender, eu aconselharia ir mais devagar. Né? Faz como o Marcelo falou, vai devagar, pega uma coisa aqui, o final de semana ali, vai estudando a possibilidade. Se a coisa ficou galgando, tudo bem. Mas hoje, largar uma coisa por uma ideia, largar uma coisa fixa por uma ideia, que você não fez pesquisa, não sabe quase nada, é apenas uma vontade. A reserva de emergência também serve para isso, né, Fernando? Se a pessoa está estudando, está decidida do que vai fazer, tem muito, como a gente fala, né, tem o propósito, já sabe muito bem, já tem um objetivo muito bem definido, já é uma coisa que está latente, com vontade de fazer, enfim, né, aquilo que realmente ela já passou, já estudou, fez toda a lição de casa, né, procurando especialistas na área, enfim, tem Sebrae, tem consultoria, enfim, tem várias coisas para você fazer. Se ela fez isso, e aí a parte da reserva de emergência exatamente serve não só para você ter, durante esse tempo de maturação do negócio, pagar o teu negócio para que ele prospere e que você não tenha essa dor de cabeça. Que muitas dessas dores de cabeça que os empresários sofrem exatamente por não ter essa inteligência financeira também, né? De não separar o pessoal da empresa, de também não ter essa consciência de como galgar, ou seja, quando ele está ganhando bem, ele está faturando bem, ele vai lá, compra um carro de último, aí compra 2 carros, compra casa de campo, etc, tal. Aí quando vai ver que precisa do dinheiro, ele não consegue vender o carro, não consegue vender a casa, e aí o negócio falha porque ele não consegue a saúde financeira aí para dar fôlego. Isso é só um exemplo, mas assim, acontece muito isso, né? Acontece muito isso. E para complementar, Marcelo, você falando de inteligência financeira, eu estive pensando hoje nesse caso da palavra inteligência financeira. Eu conheço pessoas que têm pós, mestrado, doutorado, PhD, mas vivem atrasando no aluguel. Tá? E eu conheço senhores que têm a 4ª série, que têm 7 padarias. Então, empreender é uma questão de diploma? Não, porque senão todo mundo seria rico, todo mundo tem faculdade. Senão os economistas, né, seriam as pessoas que teriam mais dinheiro. Engraçado, eu tinha essa ideia de que, pô, o cara que faz economia, o cara é a faculdade que vai dar dinheiro pro cara. Não, quem vai dar dinheiro é o investidor. E para ser investidor, você precisa de faculdade? Não. Agora, para ser economista, você precisa de faculdade. E qual é o mais caro hoje? Ser investidor ou ser economista? Então, a questão de inteligência financeira, eu queria deixar claro aí, que não é uma questão... Não está ligado à instrução, né? Não está ligado à instrução. Não está ligado. A questão é saber lidar com o dinheiro. Uhum. Você tem ambas os exemplos que você deu e o contrário também, né? Enfim, não tem a questão da inteligência não atinge qualquer camada, qualquer idade, né? Enfim, é isso. Fernando, eu acho que tem bastante coisa, a gente está com tempo aí, já passou aí mais de 10 minutos. Já estouramos já, né? Já estouramos aí. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão conosco até agora. Obrigado aí, pessoal. E aí a gente quer anunciar que em breve, né, que em breve estaremos com iniciativas de educação para
online, enfim, várias iniciativas, não só online, mas presenciais também, para espalhar educação financeira, além desse nosso esforço aí para dar aula em ONG, enfim, né, fazer muitas vezes o trabalho um a um, a gente está com um planejamento muito forte para trabalhar com mais pessoas, baratear a questão do curso, enfim, né, e nos aguardem aí, em breve, muito breve, daremos notícias a todos os seguidores do Fernando e também aos seguidores do Marcel, meus seguidores. A gente a gente está aguardando aqui algumas coisas, porque não dá vontade de falar, mas nós não vamos falar, né, Marcelo? Mas, assim, a gente está com um projeto muito legal, já aplicamos isso uma vez, eu aplico isso também, mas a gente está querendo uma ideia mais expansiva, vamos se dizer, né? E eu espero que, assim como eu passei, como o Marcel passou, por situações difíceis, e que essas pessoas que também estão nessas situações difíceis, elas possam se beneficiar com o nosso propósito. Nós temos um propósito muito interessante e que tem esse intuito de fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tenham uma expectativa melhor, e nós estamos aí fazendo um trabalho muito forte para que isso aconteça e logo, logo vocês vão ter novidades. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Yasmine. Obrigado mesmo por acompanhar. Yasmine aí já uma das minhas alunas que com certeza vai ter muitos benefícios na vida aí com essa decisão que você teve de escolher. Assim, eu só tenho que agradecer primeiro ao Fernando por ter me feito o convite lá atrás, né, por ter participado aí, e a oportunidade de estar aqui, né, de ter tecnologia hoje em dia para fazer, mesmo que as pessoas não consigam assistir agora, né, neste exato momento, né, que a gente está ao vivo, mas que consigam assistir depois, e é isso que a gente vai utilizar aí, com certeza, com muita força, para que espalhar, né, a nossa vontade de espalhar tudo que a gente já está colhendo como frutos. É isso. Obrigado aí, pessoal. Okay, então, uma boa noite para todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Tá? Eu que agradeço. Tempo também. E foi muito significativo, né? Foi nossa primeira live. É isso aí. Então, e muito bom, eu acho. Eu acho que foi muito legal. Que a gente, eu senti que nem eu, assim, tô tranquilo, e você também tá bem relaxado por ser a primeira, tá ótimo. Fernando, boa noite. Boa noite, pessoal. Forte abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.